Hermes Trismegisto, ele veio nessa figura e nos entregou a alquimia, e nos entregou as leis herméticas, que são as leis da realeza crística, que são as leis que governam o mundo da matéria, que foi criado por essa ideologia crística, por essa família real, né? Então, quando a gente fala de alquimia, a coisa é muito além de ter uma percepção de substância, elemento, árvore da vida, feminino, masculino. Vai muito além, 12 arquétipos, 7 chakras. Isso é só uma matemática para vocês entenderem dessa lei da mecânica, para que essa mecânica sirva o espírito, sirva o propósito, para que essa mecânica seja então divina, para que essa mecânica então cumpra o seu propósito da fonte, antes da nossa queda. E quando eu falo então da fonte antes da nossa queda, a coisa vai para um lugar muito profundo. Porque quem aqui quiser buscar, aprofundar, né, buscar a queda de Atlântida, a queda de Adão Kadmon, né, que é a raça humana que estava ali numa construção de um propósito perfeito, e que aí houve a queda de consciência desse processo. E aí eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui não, porque a coisa vai se destrinchando e vai aumentando, então eu não vou entrar muito nesse detalhe da queda. Mas houve um momento do nosso processo evolutivo, quanto uma experiência divina, quanto sermos uma espécie, então, extremamente diferente de tudo que já existiu. E nesse processo rolou umas invejas aí, rolou uma queda, e nessa queda rolou uma dualidade, que não existia. Feminino e masculino era um só. Nós éramos andrógenos, nós éramos anjos. E a gente não tinha dualidade. A dualidade veio com a queda. E com a queda veio o princípio masculino, princípio feminino, yin e yang. Veio essa separação, positivo, negativo, luz, trevas, tudo da dualidade, tudo, polaridade, positivo, negativo, veio tudo. Então, com essa queda, a gente entrou nesse movimento então de dualidade. E eis o nosso grande desafio. E por isso nos foi dado a ferramenta que se chama alquimia, né? A alquimia, então, ela é uma arte. Ela não é uma filosofia apenas. Ela não é uma mecânica apenas. Ela não é apenas uma medicina, apenas uma coisa ou outra. Ela é o princípio de tudo. Ela traz o fundamento de qualquer ramificação que a gente tiver hoje. Qualquer terapia que você for fazer hoje está dentro dessa lei, dessas leis, está dentro desses princípios, que é o princípio da integração desse feminino e masculino, da integração desse positivo e negativo, dessas luzes e sombras, da integração para que voltamos a ser a nossa fonte, que é divina. O nosso DNA é divino, só que está adormecido. Já ouvimos aí que temos 12 fitas de DNA, né? Já vimos vários estudos sobre isso, quem está inteirado nesses assuntos. E cadê esse tanto de DNA aí? São os DNAs divinos que estão dormindo dentro da gente. E eis a nova era. Eis esse momento que estamos vivendo. Então, qual é o legado nosso agora, nós que estamos aqui encarnados? É trazer essa integração, é trazer a ativação desse DNA divino, desse DNA real, do sangue real que há em nós, do santo grau que somos nós. Então, alquimia na prática, que eu quero trazer para vocês aqui, primeiro eu preciso trazer essa consciência para vocês.
que a alquimia, ela é muito além de uma prática. A prática é o resultado dessas consciências, dessa percepção e desse viver. Então, quanto mais você buscar viver na presença, na fonte, mais você vive na prática. E o que é essa presença? O que é essa fonte? É estar vivendo a vida aqui e agora. E é dando o seu potencial para o mundo, levando o seu potencial para o mundo. É servir. Nós todos nós estamos aqui para servir. A partir do momento que a gente não está servindo, e o que eu estou falando aqui serve para mim, serve para todo mundo, para quem sentir. A partir do momento que a gente não está servindo, nós não estamos cumprindo com a nossa humanidade e com o nosso processo de retomada do que estávamos e caímos, com o nosso processo então de ascensão, de evolução. Então, quando eu falo de alquimia, eu falo de tudo isso. E quando eu ensino para vocês a árvore da vida, 3 substâncias, 4 elementos, 7 chakras, 7 consciências, 12 arquétipos, 12 consciências, eu estou só ensinando uma fórmula de interpretação da conexão desse mundo espiritual com o mundo da matéria. E de como que o nosso espírito vai transmitir através do corpo. Através do corpo e de todos esses conhecimentos da alquimia, ele vai manifestar, então, onde está o problema desse sistema. Porque esse sistema aqui está em processo evolutivo. Nós não estamos prontos, nós não somos perfeitos. Estamos em processo de criação da nossa espécie. Quanto seres humanos, nós somos candidatos a sermos humanos. Não somos humanos ainda. Não somos perfeitos ainda. E nesse processo, nessa experiência de desenvolvimento, quanto raça, quanto espécie, a gente precisa, então, entender os sinais que o espírito vai falar. E ele vai falar através da mecânica. Então, quando eu dou o curso de alquimia, eu estou ensinando para vocês lerem a mecânica. Para vocês entenderem o espírito. Para que essa mecânica, que é corpo, ela obedeça os comandos do espírito. Que ela cumpra os comandos da luz, que é o espírito.